Bom dia, esse aqui é o Morning Call do dia 1º de novembro, quem está falando aqui é a Mariana Vergueiro. Para começar, o Ibovespa fechou o pregão de ontem em queda de 1,1%, em movimento de realização com maior tensão no campo internacional e também a divulgação de alguns resultados das empresas agora no terceiro trimestre que foram mais fracos do que o esperado, como foi o caso do Bradesco, que caiu 4%. Falando de internacional, os mercados lá fora operam em alta. Vale destacar aqui que os dados de atividade surpreenderam positivamente, reforçaram o argumento de que o risco de recessão das principais economias globais tem se tornado menor. Nesse sentido, o PMI industrial do Reino Unido subiu para 49,6 pontos em outubro, o maior nível em 6 meses, enquanto na China, esse indicador subiu para 51,7, também a maior leitura aqui desde fevereiro de 2017. O destaque hoje fica para os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, o payroll, que vai ser divulgado hoje às 9h30 da manhã, no horário de Brasília. A expectativa do mercado é uma criação de 85 mil novos postos e uma taxa de desemprego de 3,6%. Falando de Brasil, o Eduardo Bolsonaro, em entrevista, defendeu a edição de um novo AI-5 em caso de uma radicalização da esquerda. A referência ao início da ditadura militar foi imediatamente alvo de uma crítica generalizada, inclusive do presidente Jair Bolsonaro. Depois disso, o Eduardo postou um vídeo se desculpando, mas a oposição estuda levar o deputado à comissão de ética da casa. Além disso, outras notícias no cenário doméstico apontam que o governo deve anunciar um programa para incentivar a contratação de jovens e pessoas acima de 55 anos. Nesse caso, a desoneração da folha deve ficar em 30% dos encargos devidos. Isso deve acarretar um custo de 5 bilhões ao Tesouro, mas ainda não há detalhes sobre a compensação desse montante, que deve ser feito via corte em outras áreas ou aumento de impostos. Ainda no noticiário local, o governo planeja implementar um corte linear de 10% de todos os incentivos tributários em vigor, que somam aproximadamente 307 bilhões de reais. O corte incluiria programas como o Simples e a desoneração da cesta básica, mas, de acordo com as notícias, deixaria de fora alguns incentivos das regiões de Norte, Nordeste e Zona Franca de Manaus, estimados em 30 bilhões. Dessa maneira, esse corte de 10% aliviaria o orçamento federal em aproximadamente 27 bilhões. Falando um pouco das empresas, a Suzano reportou resultados levemente acima do esperado, com normalização dos estoques, além das expectativas sendo o principal destaque positivo. E, por fim, vale destacar também que nós publicamos o nosso panorama de mercado para novembro. O outubro ele foi um mês muito positivo para o Ibovespa, que subiu 2,4%, fechando acima dos 107 mil pontos. E na nossa leitura, esse movimento de alta ele foi sustentado por uma combinação de 4 fatores que eu vou citar aqui. Otimismo com a aprovação da reforma da Previdência no segundo turno do Senado, a gradual consolidação da agenda pós-Previdência, a melhora relativa no cenário externo, com expectativa de que Estados Unidos e China cheguem a um acordo comercial preliminar, pelo menos, e a menor probabilidade de recessão nos Estados Unidos. Nós seguimos otimistas com o Brasil, especialmente com a Bolsa, e reiteramos a nossa projeção de 140 mil pontos para o final de 2020. Por fim, só para citar aqui que nós não fizemos nenhuma alteração na nossa carteira top 10 de ações da XP, mas realizamos 2 trocas na carteira top dividendos, trocando EDP por Sanepar e substituindo Engie por CETEP. Do nosso lado é isso por hoje, uma boa sexta-feira e um ótimo fim de semana para todos.